Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Manchetômetro. Eu sou Eduardo Barbabella, um dos pesquisadores do Manchetômetro e serei o mediador do podcast desta semana. Antes de começarmos, convido todos e todas a participarem da nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Para contribuir, basta acessar www.benfeitoria.com/manchetômetro. Toda ajuda conta muito. Neste episódio, falaremos sobre a cobertura jornalística sobre as propostas de regulação das plataformas. Para isso, convidamos Paulo Ferracioli, doutor em Ciência Política pela UFPR, pós-doutorando da Unesp e pesquisador do Manchetômetro. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. É uma honra estar participando desse podcast, também junto aqui com a Luísa, para a gente debater esse tema super importante. E também contamos com a participação da doutoranda em Ciência Política e pesquisadora do Manchetômetro, Luísa Medeiros. Bem-vinda, Luísa. Olá, Dudu. Olá, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês. Vamos lá, então, pessoal. No último dia 28 de fevereiro, o jornal Folha de São Paulo publicou um artigo criticando a proposta de regulação dos meios digitais no Brasil. Apesar da proposta ainda não ter tomado forma, a Folha já se preocupa com uma possível ideia de censura. O argumento da Folha se pauta em uma ideia que entende que não se deve impedir ideias estúpidas de circular, que o debate público as estimularia, ou seja, as extirpariam do debate. Luísa, começando com você, qual o problema desse tipo de perspectiva sobre a liberdade de expressão? Então, Dudu, esse tipo de argumento ele vem de uma corrente bastante conhecida ultimamente, né, bastante ventilada ultimamente, que privilegia a liberdade absoluta de manifestação dos emissores, que é uma corrente conhecida como libertária, e que rejeita qualquer tipo de intervenção estatal nas expressões. O problema dessa corrente é que ela desconsidera uma série de repercussões de uma omissão do Estado diante das assimetrias econômicas e sociais que estão presentes na sociedade. Queria começar partindo do parágrafo final desse editorial da Folha, que diz que a legitimidade que o Estado não tem para intrometer-se na expressão dos cidadãos, ele a tem assegurada para defender os pilares da concorrência na economia. O que o edital está desconsiderando aí é que o cenário atual está configurado de uma maneira bastante excludente em termos de opiniões dentro desse sistema mercadológico que está aplicado às comunicações. A existência de monopólios e oligopólios nos meios comunicativos, ela limita a efetiva participação do cidadão e o exercício dessa liberdade, quando comparado com o exercício da liberdade dos proprietários desses meios. Então, da mesma forma que o mercado econômico possui falhas, há, consequentemente, um desequilíbrio de informações decorrente justamente dessa configuração concentrada atualmente dos meios de comunicação. Então, a regulação, ela se faz necessária justamente pela necessidade de que os indivíduos, que os receptores possam ter contato com um maior número de dados e também de pontos de vista, né, a fim de promover, né, o que a gente entende como autogoverno coletivo. Hoje que nós estamos na era da internet, das redes sociais, nós vemos que poucas empresas estão no controle, né, como Facebook, Twitter, Instagram, e essas empresas, elas também têm regras muito pouco transparentes e quase sem nenhum controle estatal. Então, são elas que estão analisando os discursos e, eventualmente, simplesmente excluindo. Então, dessa forma, além de existir uma valorização bem baixa da expressão na sociedade e nas instituições, essa concentração econômica também acaba desfavorecendo o pluralismo de ideias. Então, nesse cenário de concentração midiática, de poucos recursos, assim, a gente vê que essas liberdades comunicativas, essa liberdade de expressão, elas estão sendo distribuídas de maneira bastante desigual. Então, quando o Estado não regula a atuação dos meios de comunicação, esses meios, né, que são os mediadores entre a informação e o cidadão, essa neutralidade do Estado não é de fato uma neutralidade, né? É uma omissão, em que o Estado permite que a mídia vá impedir o indivíduo de entrar em contato com outras opiniões presentes na sociedade. Então, agindo assim, o Estado permite que as assimetrias econômicas sejam reproduzidas na arena de opiniões, privilegiando uns em detrimento de outros.
quando o governo decide não agir para corrigir essas assimetrias informacionais existentes, o que a gente tem são leis favoráveis aos proprietários, e isso nós já vemos na atual legislação de mídia no Brasil, em que os monopólios e oligopólios são proibidos na Constituição, mas isso não é aplicado na prática, porque todo o restante da legislação foi desenhada, foi desenvolvida sob pressão dos grandes meios de comunicação. E aí eu queria pegar um ponto que a Luísa trouxe, que é muito importante, que é sobre as plataformas, né? A Luísa colocou um ponto muito importante sobre a preocupação dela, que as liberdades comunicativas, principalmente a liberdade de expressão, ela acaba sendo muito presa, né? Ela acaba sendo muito prejudicada no cenário atual, porque nós temos plataformas que têm o poder, né? As plataformas têm esse poder de atuar sem ter uma atuação de forma transparente nessa regulação que eles próprios fazem, ou melhor, usando um termo ainda melhor, uma moderação que eles fazem, mas acabam regulando, né? Porque eles acabam regulando o que pode e o que não pode dentro da sua plataforma, e eles acabam tendo esse papel de moderar o que vale, o que não vale, ou seja, a expressão que vai, de fato, ao público ou não. E aí, por que eu estou retomando essa ideia que a Luísa trouxe muito bem? Porque o texto também traz uma proposta, né, que existiria de termos comitês administrativos para arbitrar sobre o conteúdo veiculado por essas plataformas. E aí o texto afirma que esse tipo de comitê poderia trazer alguma forma de censura, né, poderia trazer uma forma de censura para o discurso para as pessoas. E aí, Paulo, pensando nisso, como é que você avalia essa questão de uma possível censura que esses comitês administrativos poderiam fazer, né, por arbitrar o conteúdo, e se esse tipo de preocupação é de fato algo com que nós deveríamos nos preocupar nesse tipo de proposta de comitê administrativo? Eu entendo. Antes de mais nada, por enquanto a gente está pensando só em propostas, né? Nós não temos ainda sequer um texto formal em que a gente pudesse entender como seriam esses comitês administrativos, né? São ideias que estão sendo ventiladas. E, em relação a esses comitês para regular o conteúdo, o que eu acho que a gente precisa pensar com muito cuidado é que, em alguma instância, vai haver um controle de conteúdo, porque eu acho que não dá mais para a gente pensar nas redes sociais apenas como um intermediário neutro que não faz qualquer tipo de atuação e que somente permite que um indivíduo acesse um conteúdo. Não, as redes sociais, elas têm um papel e elas precisam, sim, prestar atenção no que é publicado por meio delas. Para que haja uma verificação do que é publicado, pode ser um órgão interno das próprias redes sociais, que as redes sociais constituam comitês, divisões internas para verificar quais conteúdos devem ser permitidos, que tipo de conteúdo fere a legislação daqueles países e pode permanecer ou não na plataforma. Ou esse comitê pode ser um órgão administrativo do governo executivo. Existe uma proposta de que esse conselho seja vinculado ao legislativo também, mas que também faça avaliação do que deve ou não constar nas publicações das redes sociais. E, querendo ou não, muitas vezes isso chega até o próprio judiciário, e acaba que o judiciário vira um controlador do que deve ou não constar nas redes sociais. Então, não há como fugir de algum tipo de controle e de algum tipo de moderação, seja ela feita internamente, ou seja ela feita por membros externos às plataformas das redes sociais. O que é importante, quando nós pensamos em criar algum tipo de órgão nesse estilo, é que a gente tenha uma grande representatividade, pensando aí em que haja membros do Estado que sejam presentes, membros das plataformas, membros de meios de comunicações tradicionais, que também têm sua visão sobre isso, já que muitos conteúdos e discussões que surgem nas plataformas surgem a partir de matérias e conteúdos dos meios tradicionais, mas também representantes dos cidadãos, de organizações que estejam vinculadas à proteção de direitos. Todos esses representantes precisam participar desses conselhos, mesmo que sejam de departamentos internos à própria plataforma, elas precisam ser transparentes e dar voz a esses representantes para que essa discussão sobre controle seja efetiva, para que a gente não caia em uma censura que ela é ainda pior quando ela é desmotivada, quando
indivíduo, cidadão, sequer sabe por que tal conteúdo pode ou não pode ser publicado, porque tal post que ele fez foi retirado. É muito importante que a gente consiga que haja uma transparência. Olha, o seu conteúdo foi retirado porque infringiu tal e tal regra que havia sido previamente determinada por um certo órgão. Então, assim você garante, ao menos, que haja uma transparência para que depois nós possamos, até mesmo no espaço público, fazer a discussão. Essa regra que está atualmente em vigência, ela ainda é válida? Ou ela precisa ser reformulada? A transparência, nesse caso, é o ponto que eu creio ser o mais importante. Pois é, o que o Paulo traz sobre a gente ter, de fato, uma preocupação com transparência, acho que esse é o ponto principal quando a gente está discutindo sobre regulação e limites dessa expressão, acho que é importante isso. E até pensando nisso, acho que esse texto da Folha, ele traz o principal, na minha opinião, né, a principal importância desse projeto, né? Mesmo que esse projeto não passe, mesmo que esse projeto não passe disso, de uma ideia, né, e acabe parado no tempo, eu acho que ele já trouxe um bem muito importante para a gente, né? Porque ele trouxe a gente para discutir sobre isso. Ele retomou o debate sobre os limites da expressão, o que pode, o que não pode, o que deveria poder e o que não deveria poder. E acho que isso é muito importante, porque a gente está discutindo sobre isso, se a gente deve ou não ter uma regulação. E isso é algo que a gente também não tem discutido há muito tempo. E aí, pensando nisso, né, pensando nessas questões, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que vocês avaliam o projeto que foi ventilado, né, mesmo que ele não seja oficial. Como é que vocês pensam que a gente possa melhorá-lo, né, possamos melhorar esse projeto, já pensando de alguma forma em torná-lo até, por exemplo, mais transparente, como o Paulo disse. E se vocês, né, percebem alguma diferença dele para o que já vinha sendo debatido na Câmara, né, que nós já tínhamos um projeto sendo debatido na Câmara, onde nós temos a tramitação do projeto da lei das fake news. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Vamos começar com a Luísa e depois a gente passa para o Paulo. Bom, hoje nós temos um governo recém-eleito que se mostra favorável à regulação dos meios de comunicação e que lançou, inclusive, o pacote da democracia, né, que propõe uma medida provisória para a responsabilização das plataformas digitais, principalmente em relação a publicações nas redes sociais que violem a lei do Estado Democrático de Direito, um pacote que foi lançado pelo Ministério da Justiça e que também inclui medidas como aumentar penas para quem financia ou organiza atos de terrorismo ou contra o Estado de Direito. O desafio que vem sendo apontado, agora falando sobre o projeto de lei das fake news, é o risco de que nós percamos o acúmulo que nós já temos, com toda a discussão que já foi feita no projeto de lei das fake news. O ideal, a meu ver, e acho que outros analistas concordam, seria aproveitar esse texto, que é o mais debatido sobre o tema, entre os especialistas. E, claro, como o Paulo falou anteriormente, diante dessas novas propostas pelo novo governo, que elas estejam sempre sendo feitas em diálogo com a sociedade civil e, enfim, mantendo, sobretudo, a transparência. Eu acrescentaria também que é importante que o Brasil olhe para as experiências internacionais. O Brasil não é o primeiro país que está tendo que se debruçar sobre essa questão da regulação das redes sociais, e a gente pode, deve aprender com outros países que estão tendo que lidar com essa mesma questão. A União Europeia, por exemplo, um bloco muito forte de países, tem estudado e proposto soluções para lidar com as redes sociais, porque eles também enfrentam alguns problemas que talvez não sejam os mesmos que a sociedade brasileira enfrenta, mas que também envolvem o mau uso das redes sociais. E, além da transparência, que, como eu já ressaltei, é algo importante, nós precisamos também de agilidade, porque existem conteúdos nas redes sociais que, quanto mais tempo eles permanecem ali, mais eles podem ser divulgados e mais eles vão criando danos, seja para o indivíduo, seja para a ordem democrática. Então, uma regulação deve prever que os instrumentos sejam ágeis, para que os conteúdos possam ser excluídos, possam ser removidos, porque o Poder Judiciário existe, mas ele leva um tempo para analisar as questões. E, às vezes, o tempo que o Poder Judiciário vai levar para apreciar um pedido, para ouvir a parte contrária
e talvez depois decidir e conceder um pedido liminar para retirada ou não de determinado conteúdo, tudo isso pode acontecer enquanto aquela postagem já está causando prejuízos maléficos para um indivíduo em específico, para um grupo social. E exatamente por isso é que é importante que a gente tenha essa maneira ágil e célere de resolver e tirar do ar esses conteúdos que sejam visivelmente contrários à legislação. Até por isso, pensando nos preconceitos que têm sido debatidos e que o Supremo Tribunal Federal tem garantido que eles são sim crimes, por exemplo, a LGBTfobia já é pacificado pelo judiciário de que postagens que diminuam ou ofendam as pessoas por causa de sua orientação sexual não são permitidas no Brasil e, pelo contrário, são consideradas crimes. Então, a rede social não precisa de uma manifestação do Poder Judiciário para que ela retire do ar um conteúdo que, já na primeira leitura, mostra que ele sim ofende pessoas de determinado grupo, de determinada orientação sexual. É esse tipo de situação que é mais genérica e que acontece, infelizmente, diariamente nas redes sociais brasileiras, que precisa ser levada em conta por essa nova legislação, para a gente conseguir que esse processo de moderação dos conteúdos seja transparente, seja ágil, tenha participação de diversos grupos e impeça que crimes venham a acontecer e venham a persistir nas redes sociais sem que as plataformas em que eles ocorram tomem qualquer atitude. Queria complementar, reforçando novamente, acho que no atual momento é sempre necessário, reforçar que associar a regulação a priori à censura é um erro, mas nós precisamos ver os desenhos regulatórios, a regulação dos meios de comunicação, que garante a assimetria e a pluralidade dos discursos, é totalmente compatível com a democracia, totalmente compatível com a liberdade, e mais do que isso, ela é condição para a democracia e para a liberdade, mas claro, sempre a depender do seu desenho, da forma como como essa regulação é desenvolvida. Então, o desafio atual é justamente esse. A regulação em si não é incompatível com a democracia, sabemos, muito pelo contrário, ela favorece a pluralidade de opiniões e o exercício das liberdades de todos, e não só de alguns, como é o que está acontecendo hoje sem a regulação. Mas o que vem sendo discutido no mundo é qual seria o melhor desenho regulatório. E eu acho importante pontuar que isso varia contextualmente. Não é possível pensar uma saída que funcione para todos os países. As características locais, os desafios locais, históricos, institucionais de cada país também precisam ser considerados. É claro que nós temos fenômenos comuns, né, como essa circulação multiplataforma, que, assim, fazendo um link com o que o Paulo acabou de falar sobre a necessidade de uma agilidade na retirada desses conteúdos, né, também considerando essa circulação multiplataforma nas redes sociais, né, das fake news. Então, é claro que tem características comuns, né, da circulação de fake news, mas não podemos desconsiderar as características locais, os desafios institucionais de cada país na hora de pensar um melhor modelo de regulação, enfim, de combate às fake news. Pois é, acho que o que fica nesse podcast dessa semana é exatamente isso que vocês dois trouxeram, acho que são pontos muito importantes. Primeiro, essa discussão sobre o tipo de liberdade de expressão que a gente quer pensar, depois, qual é o papel que nós queremos do Estado junto a essas plataformas, principalmente essa questão de transparência, e depois, como pensar esse modelo de regulação, né, como já foi colocado, o Paulo colocou bem, sobre essa questão da circulação multiplataforma dos conteúdos, e de nós não termos um modelo único de regulação, né, isso vai ser muito importante, a gente pensar nesses dois aspectos quando a gente discute, de fato, uma regulação do Brasil, e também pensar um pouco, eu acho que esse ponto que o Paulo também trouxe, sobre a questão dos não apenas os problemas que esse tipo de informação errada ou informação, né, como o texto coloca, essa informação estúpida, essa ideia estúpida, os prejuízos que ela traz, mas também o prejuízo que
apenas permitir que o sistema judiciário, que já tem uma grande demanda, seja o único a resolver essa questão, ou seja, se nós temos que depender de manter um sistema atrasado e demorado, que poderia ser melhorado e já agilizado, e aí aqui é importante, o sistema judiciário vai continuar se intrometendo nessas questões, sempre que ele for estimulado a isso. Você tem que incitá-lo a participar. O problema é que hoje a gente precisa que ele participe todas as vezes, porque nós não temos um sistema que evite isso, ou que reduza esse tipo de atuação, que poderia ser feito, né? Como foi bem lembrado, a União Europeia tem um sistema junto das plataformas. Então, a gente pode criar um sistema nosso junto das plataformas. Então, o que fica é que esse debate ele é muito longo, esse debate é muito extenso e, com certeza, ele vai voltar em um podcast lá na frente, mas hoje nós vamos ficar por aqui. Quero agradecer ao Paulo. Muito obrigado, Paulo, pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Sempre que for necessário, pode me chamar novamente. Também quero agradecer a Luísa. Muito obrigado, Luísa, pela participação. Obrigada, Dudu e Paulo. Estamos aqui quando precisarem. E quero agradecer a você que nos ouviu até o final e convidá-lo e convidá-la a nos seguir nas redes sociais e não esquecer de deixar o like neste episódio, que nos ajuda muito. Muito obrigado e até a próxima.